Fala, galerinha, tudo tranquilinho? Professor Maidson aqui, sou professor de Ciências. Estamos aí para mais uma videoaula do SPE com você. Beleza, galera? Então, assim, nessa videoaula, nessa semana, nós vamos falar basicamente de alguns assuntos, né? O que nós vamos tratar no decorrer da aula? Nós vamos falar, então, da herança genética, vamos tratar de material genético, né? Falando ali sobre DNA e RNA, e além disso também vamos falar um pouquinho sobre divisão celular, né? Entra ali a questão da mitose e da meiose. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Bom, inicialmente falando ali sobre a questão da herança genética, precisamos definir a palavra hereditariedade. Quando eu falo, então, em hereditariedade, nós precisamos lembrar que a hereditariedade ela é a transmissão das características de geração em geração. Então, transmissão de características biológicas de geração em geração. E claro, pessoal, nós precisamos lembrar de uma coisa bem importante, que a informação genética que determina essas características que serão transmitidas de geração em geração, ela está contida onde? Ela está contida no material genético, galera. Ou seja, essas informações genéticas que determinam as características que serão transmitidas de geração em geração, fica localizado aonde? No núcleo de nossas células, né? Está localizado o quê? Lá no núcleo da célula. Então, o material genético está localizado no núcleo da célula, né? E essas informações genéticas estão contidas no material genético. Beleza, pessoal? Bom, precisamos lembrar, então, né, falando aqui sobre a questão dos seres vivos, que todos os seres vivos, eles apresentam material genético, todos os seres vivos, eles apresentam material genético e todos eles se reproduzem, independente do tipo de reprodução. Precisamos lembrar que existem basicamente dois tipos de reprodução. Nós temos a reprodução assexuada e nós temos a reprodução sexuada. Reprodução assexuada, nós não temos o envolvimento dos gametas. Ou seja, se eu não tenho o envolvimento dos gametas, eu não tenho variabilidade genética, consequentemente, os indivíduos são indivíduos idênticos. Beleza, pessoal? Isso nós estamos falando na reprodução assexuada. Agora, quando eu vou tratar de reprodução sexuada é aquela em que tem a presença de gametas. Se eu tenho a presença de gametas, né? Ou seja, baseado na presença dos gametas, nós temos então uma variabilidade genética. Mas quem são esses gametas? Os gametas são as células sexuais. Essas células sexuais, elas apresentam metade do material genético se relacionado com uma outra célula qualquer. E precisamos lembrar que os indivíduos gerados são indivíduos diferentes. Tranquilo? Então, ó, lembra lá. Reprodução assexuada, ausência de gametas, não tem variabilidade genética e indivíduos são idênticos. No caso da reprodução sexuada, tem a presença de gametas, tem variabilidade genética, ou seja, os indivíduos são diferentes. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Bom, agora observem comigo aqui. Quando os gametas eles se juntam, nós temos a formação de um novo indivíduo. Lembra que eu falei para vocês? Gametas são células com a metade, né, galera? Então nós sabemos aqui, ó, até coloquei para vocês aqui, ó. Gametas são células sexuais que apresentam o quê? Metade do material genético. Beleza? Então nós sabemos que quando os gametas eles se juntam, eles formam o quê? Eles formam um novo indivíduo. E é importante lembrar que esse novo indivíduo formado, ele apresenta um material genético completo, com características tanto do pai quanto da mãe. Então, observem comigo aqui. Nós temos aqui, por exemplo, a união, vamos considerar assim, dos gametas. Então, aqui nós temos os gametas, que são as minhas células sexuais. Os gametas, eles vão se unir e vão dar origem, então, a um novo indivíduo, um novo indivíduo que tem um material genético completo. Beleza, pessoal? É importante agora nós falarmos sobre o material genético. E precisamos lembrar que quando eu falo desse material genético, eu preciso lembrar que nós temos basicamente dois aí. São eles DNA e RNA. Então, nós precisamos lembrar que o material genético dos seres vivos ele é constituído quimicamente por moléculas de ácidos, que são os ácidos nucleicos. Beleza? O DNA e o RNA. No caso do DNA, ácido desoxirribonucleico. No caso do RNA, ácido ribonucleico. Beleza?
Precisamos lembrar que no caso do DNA nós temos uma fita dupla, né? Uma hélice com fita dupla, e no caso do RNA apenas uma fita. Beleza, pessoal? Falando aqui agora do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e nós precisamos lembrar que esse ácido, né, ou seja, o DNA é o responsável por guardar as informações genéticas. Aqui eu tenho uma imagem que representa o DNA. Falando quimicamente da estrutura do DNA, nós podemos entender o quê? Que a estrutura do DNA ela é formada por unidades menores, que são chamadas do quê? De nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, né, por um tipo de açúcar e por uma base nitrogenada. Beleza, pessoal? Neste caso do DNA, né, vamos pensar assim, o grupo fosfato, perfeito, tá ali. O açúcar será a desoxirribose e as bases nitrogenadas, nós temos 4. Nós podemos ter um nucleotídeo com base nitrogenada adenina, um com timina, um com citosina e um com guanina. Tranquilo, galera? Então, essas 4 bases nitrogenadas são as 4 bases nitrogenadas que nós vamos encontrar no DNA. Por que eu deixei em destaque aqui a timina, galera? A timina ficou em destaque por quê? Porque no caso do RNA, não temos timina, e sim a uracila. Beleza, pessoal? Então, observem comigo aqui agora. Né? Cada nucleotídeo do DNA, como eu já tinha comentado com vocês, pode ser encontrado uma base nitrogenada. Então, nós podemos ter um nucleotídeo com timina, um com citosina, um com adenina e um com guanina. Nós precisamos lembrar que no caso do DNA, existem as bases nitrogenadas específicas para que aconteça a ligação. Então, observem, a timina se liga com a adenina. A citosina se liga com a guanina, tá? Então, é importante nós lembrarmos isso aí. Timina com adenina, citosina com guanina. Tranquilo, pessoal? E colocamos aqui para vocês, né, que esses nucleotídeos, eles estão dispostos em 2 longos filamentos, né? Olha aqui, ó. Nós temos um filamento aqui, temos outro filamento aqui. Então, esses nucleotídeos, eles estão dispostos em 2 longos filamentos. Esses filamentos estão interligados. Lembra que eu comentei com vocês? As bases nitrogenadas que se ligam são específicas, né? Então, ou seja, a adenina só se liga com a timina. A guanina só se liga com a citosina, formando uma estrutura semelhante a uma espiral, que é denominada dupla hélice, como vocês conseguem perceber aqui. Tranquilo? Por isso que eu comentei que o DNA ele tem uma dupla hélice, enquanto o RNA tem uma única hélice. Beleza? Então, observem comigo aqui, ó. As 2 fitas de DNA são unidas por meio de ligações entre as bases nitrogenadas dos 2 filamentos, né? Isso eu já falei para vocês. Adenina se liga com timina e guanina se liga com citosina. Sempre essas combinações. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Uma coisa importante agora de vocês entenderem aí é o quê? Que a ordem com que os nucleotídeos são dispostos no DNA faz com que uma molécula de DNA seja diferente da outra. Ou seja, a ordem com que os nucleotídeos são dispostos no DNA é o que faz com que uma molécula de DNA seja diferente da outra. Tranquilo? Então, nós precisamos lembrar a ordem com que os nucleotídeos estão dispostos no DNA que faz com que essas moléculas sejam moléculas diferentes. Beleza, pessoal? E agora vamos falar aqui do RNA, que é o ácido ribonucleico. Esse ácido ribonucleico, ele é o ácido responsável pela produção de proteína. E nós precisamos lembrar que o RNA, ele é produzido no núcleo das células a partir do DNA. Então, o RNA, ele é produzido a partir do RNA. Mas como que acontece, então, a produção das proteínas, né? Porque nós sabemos que o ácido ribonucleico é o ácido responsável pela produção das proteínas. Nós precisamos lembrar que para que aconteça esse processo de produção de proteínas, entra em ação 3 tipos de RNA. São eles o RNA mensageiro, o RNA ribossômico, tranquilo? E o RNA transportador. E outra coisa importante de vocês lembrarem é que a produção da proteína ela é também chamada de tradução e ela acontecerá lá no citoplasma. Beleza, galera? Então, ó,
produção de proteína é chamada de tradução e acontece onde? Acontece no citoplasma. Beleza? Agora vocês podem observar aqui a estrutura química do RNA, que ela é formada também por unidades menores, né? São os nucleotídeos. Nucleotídeo do RNA, né? Formado por grupo fosfato, formado por um açúcar. Neste caso, o açúcar é apenas a ribose, beleza, galera? Então, o açúcar do nucleotídeo de RNA é ribose. E as bases nitrogenadas, nós podemos ter adenina, uracila, citosina e guanina. Observem, está em destaque por quê? Porque no caso do DNA, nós não temos uracila, nós temos a timina. Beleza, galera? Então, observem comigo aqui. Os nucleotídeos se organizam em uma fita simples, claro, diferente do DNA, né, que apresenta uma hélice dupla. Beleza? Ó, então, nós temos aqui adenina, guanina, citosina e uracila. Fita simples, né? Diferente lá do DNA, que é uma fita dupla, uma dupla hélice. Tranquilo, pessoal? E agora aqui nós temos divisão celular. Nós vamos falar aí da divisão celular. Vamos diferenciar basicamente aí as divisões celulares. Nós temos a mitose e a meiose. Basicamente, quando eu falo de mitose, nós temos o quê? Uma divisão celular onde a célula se divide em duas, formando duas células idênticas. Neste caso, acontece a conservação do número de cromossomos. Beleza, galera? Então, ó, mitose é a divisão celular em que a célula se divide, né, e forma outra idêntica, conservando o número de cromossomos. Tranquilo, gente? Então, nós precisamos lembrar que mitose é a divisão onde eu tenho uma célula se dividindo em duas células idênticas e conservando o número de cromossomos. Já no caso da meiose, a meiose é um pouquinho diferente. A meiose é a divisão celular essencial para a formação dos gametas, né? Acontece, então, com células diploides, que levam à formação de células haploides. Observe, eu tinha aqui célula 2N e nós tivemos, então, formação de células N, ou seja, com metade do número de cromossomos. Tranquilo, gente? Então, meiose é essencial para a formação dos gametas. Na meiose, nós temos a redução do número de cromossomos dentro dessas células. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.